Boa tarde, meus queridos. Como é que vocês estão? Espero que bem. A semana passada nós falamos sobre o dadaísmo, certo? Nós vimos que o dadaísmo, vocês fizeram a produção textual semana passada e nós já tínhamos visto o conceito do dadaísmo, que o dadaísmo foi um movimento onde os artistas tentavam negar a própria arte, aquela arte que fugia da realidade. Os artistas dadaístas, eles vieram fazer críticas e eles vieram num momento em que o mundo passava por um momento muito difícil, que foi a Primeira Guerra Mundial. No contexto que nós vamos estudar hoje, o movimento é o surrealismo. O surrealismo ainda está inserido nesse contexto de impacto da Primeira Guerra Mundial. E o termo surreal, ele vem para dar sentido, um sentido do que a gente pode dizer, o que é surreal, o que é diferente, que vem impactar, certo? Então, o surrealismo, ele vem com essa estranheza ainda do dadaísmo em relação à arte, porque os movimentos artísticos anteriores, eles vinham sempre seguindo regras e eles vêm com essas mudanças aos poucos, porque nós sabemos que no impressionismo, eles já fogem bastante das regras da academia de arte. E depois, nós vamos vendo movimentos que vão fugindo ainda mais dos padrões artísticos anteriores. E no surrealismo, como no dadaísmo, nós temos o impacto da Primeira Guerra Mundial. E eles pegam essa relação conflituosa e expõe sua arte. Somando isto, também eles se interessaram bastante pelos estudos de Freud. E Freud, ele investigava o inconsciente humano e isso interessou bastante aos artistas do surrealismo, os surrealistas. E nós vamos ver obras muito curiosas. Vocês vão pegar o livro de vocês na página 113, unidade 2, livro 2, tá? Então, surrealismo, fascínio pelos sonhos. Por que será? O que tem a ver Freud, os artistas surrealistas e os sonhos? Tem bastante coisa a ver, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aí o surrealismo. Então, pessoal, eu falei para vocês, nós costumamos usar o termo surreal. Então, surreal vem de surrealismo mesmo, tá? Do diferente. E assim como os artistas dadaístas, os surrealistas também receberam críticas, porque a sociedade estava acostumada a observar a arte muito perfeitinha. Quando eu digo perfeitinha, tia Jaque não está tentando dizer que a arte dos movimentos anteriores eram menos importantes. Nós precisamos botar uma coisa na nossa cabeça. Quando eu falo que o dadaísmo e o surrealismo, eles partem de um contexto da negação da arte, como no dadaísmo, a negação da própria arte, e fazer uma crítica ao movimento, à sociedade e aquela situação que estava acontecendo naquele período, que era a Primeira Guerra Mundial, eles fazem a crítica, eles constroem em cima desse contexto o movimento e expõem suas obras. Todo movimento artístico se situou em um período e tinha um contexto sociocultural. E essas obras, elas estão inseridas nesse contexto sociocultural. Costumo muito citar o período medieval, que foi um período
onde existiam muitas regras e muita censura. E as ações eram extremas. Por exemplo, a igreja ditava regras para tudo. A igreja era o poder maior, certo? Então, a arte ela tinha que estar, a arte na Idade Média ela tinha que se alinhar ao que a igreja ditava. Então, os artistas daquela época, eles eram forçados a pintar daquela forma? Não, eles pintavam e eles pintavam com prazer, porque o movimento artístico estava inserido naquele contexto social. Então, era normal que eles pintassem em relação ao seu contexto social. O dadaísmo e o surrealismo, que são vanguardas europeias, elas vêm com um conceito totalmente diferente. Elas estão situadas em um movimento, em um período onde a modernidade, a industrialização, tudo é diferente. Muita coisa ficou para trás, muitas regras ficaram para trás e os artistas tinham uma liberdade maior. É tanto que eles criticaram no dadaísmo o período, o movimento criticou um período de guerra. A situação, eles iam e faziam sua obra expondo uma coisa que impactava o observador da obra. Então, quando vem o surrealismo com esse diferente, onde eles buscam, através dos estudos de Freud também, inspiração nas suas obras, eles criticam a sociedade e deixam claro também a ideia de que a civilização tinha em si a questão de impactos da Primeira Guerra Mundial. A sociedade também tinha parte de culpa, eu vou dizer assim, certo? Então, eles quiseram dizer que a sociedade contribuiu para certas coisas que aconteceram ou que chegaram ao desfecho dessa guerra. É óbvio, né? Mas o que acontece? Nas obras do surrealismo, nós vamos ver coisas que parecem fantasiosas, que realmente são inspiradas, como os artistas, nós vamos ver, muitos artistas surrealistas, eles se inspiravam no mundo fantasioso dos sonhos. A gente às vezes tem um sonho e parece que ele não tem pé nem cabeça. Às vezes ele é tão real, e acontece com tanta perfeição que parece que aquilo ali nem foi sonho, aconteceu realmente. E às vezes o sonho parece que a gente tá caindo lá naquele buraco do jardim da Alice do País das Maravilhas. Então, a gente vai viajar nesse mundo surreal aí, tá? Então, vamos lá. Na página 113 nós temos essa imagem aí, o duplo segredo de Magritte. Então, nós temos aí um detalhe. Nós temos a face dessa mulher retirada, né? Nós temos um recorte. E esse recorte nos mostra o que tem aí dentro, né? E Freud, apesar de ser inspiração para os artistas surrealistas, que usaram os sonhos como matéria-prima, Freud não demonstrou simpatia por esse movimento não, tá, gente? Para os surrealistas, os sonhos eram inspiração, era matéria-prima para a produção de suas obras. Já para Freud, ele tinha outro conceito dos sonhos. Ele tinha um conceito de que em uma sessão de psicanálise, os sonhos poderiam trazer insights, ou seja, eles poderiam trazer esclarecimentos de situações que o paciente vivenciou, certo? E poderia ser a solução, ou melhor, a dissolução de alguns sintomas
que o paciente apresentava. Então, nesse contexto sociocientífico, surgiu em meados da década de 20 o surrealismo. Claro, com influências dadaístas, como eu falei para vocês, do dadaísmo. Então, nós temos uma imagem aqui dessa obra que parece um elefante, parece um aspirador de pó, parece um daqueles grandes tubos de armazenamento de grão, de algum produto agrícola, tá? Como soja, esses produtos. Então, ele tinha a visão tinha a intenção de impactar realmente. Parecia ser meio que fora da realidade. Então, tampa de garrafa, lembrando uma tampa de garrafa, os chifres de um touro e a tromba de um elefante, que está relacionada a uma questão de tubulação. E esse pintor alemão, Max faz essa figura aí surreal, né? E a adoção do termo e manifesto surrealismo surgiu esse termo pela primeira vez no Libretto, que foi uma peça de teatro em 1917, tá? Apresentada em Paris. O termo surrealismo surge aí, só que o movimento surrealista só vem em 1924, tá? Essa vanguarda se consolidou só em 1924, então bastante tempo depois, porque esse termo foi usado em 1917, surrealismo, mas só em 1924 ele é exposto, certo? Então, influenciado pelo dadaísmo, claro, e André Breton, ele publica o Manifesto do Surrealismo. E o surrealismo nas artes visuais? Preciso dizer para vocês que o surrealismo ele se divide em duas vertentes, tá? Ele se divide no surrealismo abstrato, com o automatismo, certo? E no surrealismo figurativo, o superrealista, certo? E o que acontece? No surrealismo abstrato, nós temos uma obra aí que é Cavalos Mortos, tá? Onde estão os cavalos? Boa pergunta. Então, André Masson faz isso, e o que acontece? Nós observamos nessa pintura, ela apresenta com clareza o automatismo psíquico, tá? A arte surrealista, ela tá incorporada aí de maneira figurativa e não se aproxima da imagem de um cavalo real, que a gente mentaliza quando eu digo a palavrinha cavalo, nós imaginamos a figura desse animal. Mas ela não se aproxima disso, é isso que choca o público quando os surrealistas começam a expor suas obras. Porque nós temos um conceito de imagem e a tela vem com o nome, o pintor pinta aquilo, que ele diz cavalos mortos, mas nós não vemos. Isso fazia com que as pessoas ficassem muito inquietas ao observar essas obras. Então ele faz a abstração das formas, ele não faz um controle da razão e ele pinta traços contínuos as formas de modo algum representam um cavalo, certo? Então é uma realidade figurativa, certo? Surrealismo figurativo. Hiperrealismo. Então, nós já temos uma imagem bem diferente. Nós temos aí René Magritte, ele pinta a Ilha do Tesouro e ela
se alinha à questão da figuração. Mais um detalhe, a hiperrealidade. Então, hiper, ele acrescenta ao que é real algumas coisas. Por exemplo, nós temos o que é real, aí as pedras, o solo, aí nós temos o mar, o que parece ser um mar, e nós temos aí a hiperrealidade expressa na questão dessas aves e a mistura do animal, que é a forma de animal, e folhas, os pássaros, e tem esse formato aí dos traços das folhas, que se misturam. Então, nós temos esse universo de sonhos e de imaginação nas duas vertentes do surrealismo, tanto no surrealismo figurativo como no abstrato, certo? Mas tem um detalhe, no abstrato, quando o artista nos expõe a obra, ele nos causa um impacto, porque quando eu digo que é abstrato, eu posso observar a obra, ver o título daquela obra e pensar, ou talvez ver outra coisa aí que o artista pintou, na minha observação. Quando eu falo do surrealismo figurativo, eu tenho a imagem e eu consigo observá-la com precisão, certo? O afastamento da razão e do controle. O que acontece? Os surrealistas utilizavam muitas técnicas, tá? De suporte, como a colagem, escultura, fotomontagem e a pintura, claro. Então, nós temos uma obra aqui chamada A Porta do Fundo do Mar, de Boucaille. Então, ele tinha entrado no grupo surrealista e ele faz uma técnica aí de colagem, de gravuras. E a finalidade da colagem no surrealismo se mostrou diferente, certo? Da empregada, por exemplo, pelo dadaísmo. Nós também tivemos colagem no dadaísmo, só que no surrealismo a imagem colada, ela tinha um objetivo de despertar algo inconsciente. No dadaísmo, ela tinha o objetivo da crítica, de expor a arte, ou melhor, da negação da própria arte, né? E associada à criação aleatória aqui no surrealismo e da questão de impactar ou puxar algo lá do inconsciente. Então, nós temos aqui também, outra colagem, que encaixa as formas, sombras. E essa aqui é de Salvador Dalí. Nós temos também outras questões e obras de Salvador Dalí, como o tempo. Nós temos relógios que estão derretendo, então a questão do tempo ela é exposta, nunca uma imagem em relação, ela é tão atual, assim, em relação à correria diária, o tempo escorre tão rápido pra gente, eu estou dizendo escorre, não é corre, ele corre rápido, mas ele escorre, parece que ele foge da gente, quando a gente vê já passou. Então, tem essa obra de Salvador Dalí também. E nós temos essa aí, que é Prazeres Iluminados, e nós temos aí a sombra desses prazeres aí. Nós temos o contraste, as caixas escuras. E cada quadro desse a gente observa que ele expõe uma imagem, tá? Assim como outras que estão associadas aí. Salvador Dalí sempre foi uma figura polêmica. Quem não lembra de Salvador Dalí por imagem é aquele pintor que tem um bigode, enorme. Lembra da carinha lá da Casa de Papel, tá? Então, Salvador Dalí, ele foi uma figura muito polêmica, porque, detalhe, o animal de estimação dele era um filhote de jaguatirica, certo?
um filhotinho de um bichinho quase como... a jaguatirica é uma onça, só que em um porte menor. Então, a jaguatirica estava lá, passeando com ele pelos cafés de Nova York. E ele colocava a jaguatirica amarradinha no pé da mesa. E criava polêmica, porque as pessoas tinham medo, porque aquilo não é animal doméstico. Mas ele domesticou e andava como se fosse com um cachorrinho pelas ruas. Uma figura muito polêmica e um artista com obras reconhecidas pelo mundo inteiro, tá? E um detalhe, gente, os artistas surrealistas, lembre-se sempre, os sonhos, eles estão expostos, a fantasia está exposta nessas obras do surrealismo. Então, nós saímos apenas da crítica do dadaísmo e da negação à arte, e nós chegamos ao surrealismo, que vem com uma herança dadaísta, mas que tem uma visão. Vocês vão responder essa questão aqui, ó. Jogo rápido, tá? Raio-x da obra, vamos ver. Então, nós temos mais uma vez Salvador Dalí. E nós temos essa obra, o seguinte, gente. Essa obra, essa face, está sobre ganchos. E é uma face bem grande, aparentemente com um aspecto pesado. E é uma face que está dormindo. E Salvador Dalí tentou expressar nessa obra o seguinte: o sono, ele é bem frágil, como essas hastes que estão segurando essa face. E nós temos essas hastes que parece que vão se quebrar, porque o sono é assim, né? Ele é bem frágil. E nós temos um cachorro aí, um tamanho bem menor, que faz parte dessa atmosfera, que também a questão das hastes, que está remetendo na maneira figurativa aí desse cachorro e desse castelo. Mas esse sono profundo, ele vem dizendo que ele tem uma fragilidade muito grande, tá? Qualquer coisinha pode nos despertar. Aí nós temos a atividade para vocês responderem, que estão relacionadas essas questões ao que Tia Jaque acabou de explicar, certo? E vocês vão responder, ó, as questões da página 121, da página 122, certo? Então, recapitulando, lembre-se, vanguardas europeias, dadaísmo, surrealismo. Dadaísmo surge no período de inquietação da Primeira Guerra Mundial e vem com artistas que se reinventam e criticam o contexto social da época e tentam negar a própria arte. É uma negação da própria arte e eles conseguem impactar, que era o que eles queriam. O surrealismo vem com a proposta de uma ligação com o dadaísmo. Eles vêm com o impacto da Primeira Guerra Mundial, eles tentam mostrar para a sociedade o peso que a sociedade tinha em tal contexto, e eles vêm com uma questão para a vertente da questão dos sonhos, da importância dos sonhos, dos estudos de Freud. Apesar de Freud não compactar, não se agradar do movimento artístico. Ele tinha uma visão diferente dos artistas. Então, os sonhos para Freud tinham uma função, para os artistas tinha outra, e eles impactaram também, trazendo esse mundo fantasioso dos sonhos. E o surrealismo, ele se divide em dois: figurativo e o surrealismo abstrato, tá? Então, vocês vão responder as questões. Boa tarde de estudo para vocês e um beijão de Tia Jaque, tá bom?